É, rapaziada, clima quente pra Palmeiras e São Paulo, hein, mano. Dentro de campo a gente viu que o clima já tava tenso, jogo pegado, muitas faltas, muitos lances polêmicos, foi falta, não foi falta, foi pênalti, não foi pênalti. Mas o clima esquentou também no vestiário, mano. Dá uma olhada só no que aconteceu aí no final da partida. O clima ficou quente, pra você ter ideia, o São Paulo nem liberou a sala pro Abel dar entrevista a entrevista coletiva, a entrevista de imprensa. A gente ficou aí na aguarda aí pro Abel dar a coletiva, que ele sempre dá a entrevista aí após os jogos. E nada, mano. Depois o Palmeiras soltou uma nota dizendo que o São Paulo, dizendo que a sala estava pronta, né? Que já estava tudo pronto lá, a faixa lá com os patrocinadores. Mas o São Paulo não liberou a sala pro Abel dar a entrevista. Clima quente, rapaziada. Então dá uma olhada só. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, peço para você se inscrever, para você ficar por dentro. Por que é importante você se inscrever no canal? Para você ficar por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, seu time de coração. No final do vídeo também, deixa aquele like, deixa aquele joinha aí para fortalecer a gente, tá certo, rapaziada? Dá uma olhada aí. Vou tentar resumir, cheguei aqui no vestiário, nessa parte da zona mista, faltando uns 4, 5 minutos pro término do jogo, como faço sempre. Assim que teve o apito final, esse corredor aqui que eu vou pedir pro Douglas Dourado, nosso cinegrafista, mostrar, ele dá acesso ao vestiário do árbitro. Aquelas duas portas estavam fechadas, onde tem seguranças agora. E começou um bate-boca ali que dava para escutar perfeitamente aqui, um bate-boca gigante, Dani, durou quase 3 minutos, policiais militares foram chamados, saíram, entraram nesse setor, e assim que acalmou esse bate-boca, a gente percebia que era de membros do São Paulo com a arbitragem, veio aqui o presidente Casares, cerceado também juntamente com o diretor de futebol Carlos Belmonte, e nós temos aí, eu gravei, uma declaração muito forte do presidente Casares com relação à Federação Paulista de Futebol, a arbitragem de hoje, e ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que segundo Casares apita as partidas do Palmeiras na competição. Então, não que eu explique, é melhor a gente ouvir e acompanhar e ver o que disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, reclamando dos pênaltis, o que foi marcado e o que não foi, e principalmente da não expulsão do Richard Rios no lance que originou o gol do São Paulo na entrada do Pablo Maia. Vamos acompanhar o que disse o presidente São Paulino, Júlio Casares. Eu queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto.
Bom, tá aí então, né? O Edu Afonso trazendo uma declaração fortíssima do Júlio Casares. Rodrigo, vou passar a palavra a você, né? Ia pegá-la antes dessa entrada ao vivo. A gente fica agora obrigatoriamente na arbitragem, porque a informação é quente e eu quero ouvir vocês em relação à procedência do que diz ali o Casares. Acho que a gente pode separar o tom e o que é dito, né? Como a gente precisa fazer muitas vezes no futebol brasileiro. Então, quero te ouvir. Acho que o Casares está fazendo mais do mesmo no futebol brasileiro. Essa explanação dele, efusiva ali e tal, visceral, sanguínea, é uma forma de jogar para a torcida, né? De atender ao público dele, aos São Paulinos. Um posicionamento quase que oficial, né? Você tem uma forma de fazer uma coisa mais elegante, talvez. Uma nota oficial ali e tal, mandar um ofício para a federação acontecendo a arbitragem. Ele vem a público e ele sabe usar muito o microfone, o cara já trabalhou com comunicação, trabalhou em televisão e tal. Então ele faz isso para a torcida, para a galera, e também, de alguma forma, tenta pressionar a federação para o que vem daqui a pouco, que é a reta final do campeonato. O São Paulo não está matematicamente garantido, ele tem um jogo contra o Ituano fora de casa, Ituano está lutando contra o rebaixamento, e o grupo do São Paulo é o mais enroscado. O terceiro colocado no grupo do São Paulo vai ter uma pontuação superior a de times que estarão classificados, né? Teremos um eliminado, talvez o São Paulo, com uma pontuação expressiva. E também, sobretudo, a relação entre São Paulo e Palmeiras se modificou. Vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Um ano, né? O São Paulo e Palmeiras estavam, digamos que, amigos, aliados. O São Paulo fez jogo contra o Água Santa, jogo que o eliminou do Campeonato Paulista no Allianz Parque. O Palmeiras fez um jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño no Morumbi. Havia uma espécie de congraçamento ali entre a Leila, que é a chefa da delegação hoje da Seleção Brasileira, para esses próximos amistosos, e o Casares acabou meio que tomando um caminho bastante diferente. Passou a virar um dos grandes defensores do gramado natural contra o gramado sintético. Sim. Foi jogar na Vila Belmiro, não joga mais no Allianz Parque, reclamou das contusões do São Paulo que acontecem ali. Naquele 5-0 do Palmeiras sobre o São Paulo ali, a relação estremeceu de vez, provocações, tal, a rivalidade crescente. Tivemos uma Supercopa recente em que o São Paulo levou a melhor. O André citou a fala do Abel colocando o São Paulo como a pedra no sapato. Então, o Caleri, que não jogou hoje, né? Aliás, você vê, em curto espaço de tempo, né? Na Supercopa, você tinha o desfalque do Endrick, do Palmeiras, e o Lucas Moura, do São Paulo. Hoje, o embate que tem sido tão forte, que é Gustavo Gomes contra Caleri, não aconteceu hoje. Sim. Não sei se vai acontecer mais pra frente, porque Gustavo Gomes talvez não jogue nesse Paulista. Mas as diretorias de São Paulo e Palmeiras, e isso passa também para a comissão técnica, não o Carpini, né? Mas a pressão do Casares ali, do Belmonte, também é para a comissão técnica do Palmeiras. Isso já tem muito de rivalidade e de um embate que pode acontecer ainda nesse ano na Libertadores, pode acontecer de novo na Copa do Brasil. O São Paulo, o Casares, numa entrevista, né, foi no Roda Viva, ele pontuou que o São Paulo era protagonista, né? E naquele momento o São Paulo ainda não era campeão da Copa do Brasil, não tinha vencido a Supercopa em cima do Palmeiras. Então o Casares está, digamos assim, comprando essa briga. A rivalidade crescente é o suficiente para uma declaração dessa? Eu me refiro, assim, ao campo, porque a gente precisa olhar também o que aconteceu no campo, como foi a arbitragem, porque se é só isso, eu acho que é muito pouco, respeitando qualquer rivalidade, mas para você vir e dar uma declaração dessa. Sim. Ele está insatisfeito com o que aconteceu no jogo de hoje. Eu prestei atenção, né, infelizmente, né, porque eu não acho que um presidente de clube deve se manifestar dessa forma, não acho que fica bem, especialmente para quem se apresenta como diferente dos demais, que é o caso do presidente do São Paulo, e ele não está sendo diferente de ninguém, ao querer, como diz Rodrigo, jogar para a torcida, é exatamente o que ele está fazendo e só o que ele está fazendo. Duas frases. A primeira, aqui no Morumbi isso não vai acontecer mais. O que ele vai fazer para que o São Paulo não tenha mais uma, na opinião dele, São Paulo, uma arbitragem ruim no Morumbi? Ele vai fazer o quê? O que ele pode fazer é um documento à federação. Vamos repudiar até a última instância. Qual? É tudo muito vazio, são bravatas muito vazias, né? Um presidente fala assim, aqui no Morumbi isso não vai mais acontecer. Aqui no Morumbi só acontece o que a gente gosta. E sem entrar no mérito dos lances, não no vestiário do árbitro que você tem que reclamar depois do jogo. Isso é pro final. A outra frase é, o futebol paulista está de luto.
É cômico um presidente dizer uma coisa dessa, porque ele não gostou da atuação de um árbitro num clássico, na fase de classificação do campeonato estadual. Isso é uma comédia. Não é nada engraçado, mas só posso encarar dessa forma. E a última coisa é, antes de dar essa entrevista, provavelmente esse dirigente estava esbravejando na sala da arbitragem. Sim. Como que alguém que faz isso, e se não foi ele, tinha gente lá, porque esse é o relato do Edu, gente do São Paulo esbravejando na sala da arbitragem, as pessoas ali ouviram. Como que alguém pode reclamar da situação do campeonato estadual fazendo isso? Palmeiras!